Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Uma boa noite. Estamos começando mais um culto para a glória de Deus. Hoje de maneira online também vamos adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Convido a cada um, você que está em casa ou no trabalho, seja onde for, vamos adorar a Deus, vamos louvar o seu santo nome, porque nada pode nos impedir de adorarmos o Senhor. Então convido você a orar conosco nesse momento, vamos falar com Deus, pedir a sua bênção sobre este momento, sobre este culto, sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós queremos orar, queremos falar contigo nessa hora. Primeiramente, ó Deus, te agradecer. Agradecer por ter nos trazido até aqui, agradecer por tua bondade e misericórdia, pelo teu infinito amor, porque tu és bom, maravilhoso, tem feito tantas coisas maravilhosas em nossa vida. Nós te agradecemos e te louvamos. Ó Deus, abençoa este culto. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor estenda a tua mão sobre nós, sobre cada pessoa que está aqui servindo ao Senhor neste trabalho e sobre cada pessoa que está nesse momento assistindo essa transmissão. Ó Deus, abençoa a vida de cada um. Visita cada pessoa. Que o teu Espírito toque em cada coração. Que vidas sejam salvas, pessoas sejam abençoadas, pessoas sejam transformadas pelo teu poder. Que o teu nome seja glorificado. Ó Deus, nos leva a te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor venha encher as nossas vidas de alegria, de paz. Que venhamos louvar ao Senhor, compreender o que vai ser pregado hoje. Ó Deus, nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, fazer uma leitura bíblica no livro de Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Nós vamos ler aqui apenas uns 2 versículos. A partir do versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. Então que você tenha essa certeza no seu coração. Deus, o teu Deus, nosso Deus está conosco. Nós não temos o que temer. Nós não temos motivos para pânico ou desespero. Nós podemos descansar no Senhor, glorificar o seu nome, louvá-lo e engrandecê-lo na certeza de que o nosso Deus, que nos salvou, está conosco. Nós somos seu povo e ele não nos abandona e ele está conosco no meio dessa tempestade, no meio dessas dificuldades. Então louvemos e adoremos o seu nome, porque ele é digno. Vamos adorar o Senhor neste momento. Eu convido você, onde você está, louve e adore o Senhor de todo o seu coração, como se você estivesse na presença de Deus, no céu, ali diante do seu trono, e adore-o em espírito e em verdade. Vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos louvar. Essa é a hora da
Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Vem assim como estás, vem para adorar. Vem assim como estás, vem para adorar. Vem. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar.
me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Toda a glória seja a Ele. Vamos continuar com o nosso culto. Gostaria de lembrar que nós estamos em campanha de missões mundiais, cujo tema é Viva o Poder de Transformação. A divisa, o texto bíblico, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, quando diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, que assim, revestidos pelo Espírito de Deus, a gente possa continuar servindo ao Senhor, fazendo missões, orando pelos missionários, pela obra missionária, contribuindo para essa obra também, porque é muito necessário. O trabalho de evangelização do mundo precisa ser feito e Deus quer contar conosco, com cada um de nós. Quem desejar contribuir pode procurar os promotores de missões da igreja, irmã Celina, outros irmãos, ou as tesoureiras, e assim faça sua contribuição para o crescimento e o avanço do reino de Deus nessa terra. E lembrando também aos irmãos que, em virtude de estarmos fazendo os cultos de maneira online, nós não estamos recolhendo dízimos e ofertas aqui no templo, mas os irmãos podem procurar as tesoureiras da igreja e assim fazer as suas contribuições, conforme Deus direcionar o coração de cada um. Então, neste momento, eu gostaria de chamar aqui o pastor Arthur, que vai ministrar a palavra de Deus hoje. E vamos orar pela vida dele, pedindo para que Deus o abençoe poderosamente. Senhor, eis aqui o teu servo, pastor Arthur Zeno. Ó Deus, pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, derrame do teu poder sobre ele, da tua graça, para que ele pregue a tua palavra com autoridade, amor, com sabedoria, e assim o Senhor venha tocar nos corações, vidas sejam transformadas e alcançadas nessa noite pelo poder da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aqui eu cumprimento a todos os irmãos que estão aqui fazendo valer essa transmissão, né, com a gloriosa paz e graça de Jesus, como também os irmãos que estão assistindo agora ao vivo, cultuando a Deus através desta transmissão, como também os irmãos que irão ver após na gravação. Nessa noite nós iremos falar sobre o seguinte tema: o ministério de Jesus em 3 dimensões. Te convido a você abrir as escrituras no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, leamos dos versículos 28 ao 31. Vou repetir, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 ao 31. Eu vou ler e os irmãos acompanham nas suas Bíblias. Diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo
E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Ó Deus, eis aqui a porção preciosa e poderosa da tua palavra. Peço, Senhor, a tua unção, a unção do teu Espírito no abrir e fechar da minha boca, Pai. Que eu venha expor a tua palavra com sabedoria, não vinda só de mim, Senhor, mas de ti. E que teu Espírito toque, Senhor, principalmente aquele que não tem uma experiência pessoal contigo. Ó Deus, é aquele que é mais religioso do que sentir a presença de Deus. Fala conosco, Pai, e que nós possamos dar, Senhor, preferência em nossas decisões aos teus princípios e aos teus mandamentos. É o que eu te suplico, que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O ministério de Jesus em 3 dimensões. Jesus viveu como homem, como Deus encarnado, o seu ministério sobre todas as dimensões da vida, sobre todos os temas que foram debatidos. Vejam que aproximou-se um escribas que tinha disputado com ele, falado alguns temas, feito muitas perguntas a Jesus. E Jesus respondeu todas a contento, satisfatoriamente, sem vacilar, com sabedoria, com unção de Deus. Escribas, aqueles que faziam as cópias das escrituras sagradas, homens que eram submetidos a rituais de santificação, de pureza, de santidade, para poder entrar na sua câmara no período de trabalho e fazer as cópias das leis, dos salmos, das crônicas. Então eram considerados verdadeiros doutores da lei, por manusearem a lei, as escrituras, o Torá. Eles eram profundamente respeitados naquela época. E talvez para constranger Jesus, para colocar Jesus em situação difícil, fez esta pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Nós, criaturas de Deus, seres humanos, somos experts em querer muitas vezes ser o melhor, avaliar quem é melhor em tal situação. Nós elegemos mitos, reis, o melhor do mundo em tal área, porque nós somos expertos em estatística, em fazer medições e querer conhecer quem é o melhor e lutar para ser o melhor. Todos nós somos bons em algumas coisas. Todos nós temos algo que destaca na nossa vida. Por exemplo, tem pessoas que são excelentes profissionais na sua área de serviço. O contabilista, o dentista, o advogado, o administrador, não é? Aquele que faz auditoria. Então, são pessoas que são experts na sua vida profissional. Mas muitos que são excelentes profissionais, às vezes são péssimos pais, às vezes são péssimos maridos, às vezes são excelentes pais, mas péssimos maridos. Ninguém é bom em tudo. Jesus ensina a como nós sermos excelentes profissionais, excelentes maridos, excelentes pais, excelentes colegas. Jesus nos ensina a sermos aquele que preserva a natureza com excelência. Jesus nos ensina a como
preservar o corpo, a alma e a mente. Jesus, ele foi bom em todas as dimensões da vida. Bom não, ele foi excelente. E nos ensina a viver com excelência em todos o viver do homem. A Bíblia nos aponta alguns personagens que foram pessoas excelentes em algumas áreas da vida. E muitas vezes nós queremos colocar um termômetro de avaliação em algumas pessoas. Minha mãe fala que o homem tem, o crente, né, tem um termômetro que avalia o grau de santidade de cada crente. Isso não existe. Mas é porque nós vemos isso, e eu nunca esqueci dessa palavra que ela me disse. Porque nós somos assim. Nós queremos avaliar algumas pessoas. Vejam que alguns pensadores, estudiosos, gostam muito de Paulo. Muitos crentes hoje gostam muito do apóstolo Paulo. E tratam Paulo como se fosse um semideus. Mas Paulo, ele se apresenta como o principal pecador da terra. Alguns escritores não gostam muito de Paulo, ver algumas falhas de Paulo e focam nas falhas dele. Por exemplo, alguns pensadores acham que Paulo não lutou pela liberdade dos escravos. Muito pelo contrário, mandou Onésimo se apresentar de novo a Filemão. Paulo, ele era muito machista. Muitas vezes ele diz que a mulher esteja calada na igreja, em algumas passagens, mas tudo dentro de um contexto de onde a comunidade ele estava inserida. Vejam como é fácil focar na pessoa quando nós gostamos dela, focamos as coisas boas. Quando nós não gostamos muito, não precisa ser nem inimigo, não. É focar naquilo que a pessoa é fraca, não deu muito enfoque na vida. Não é? Jesus é diferente, irmãos. E nós devemos aprender isso com ele. Então, quero aqui apresentar 3 dimensões fundamentais do ministério que Jesus viveu e nos ensinou. A primeira dimensão é na dimensão física. Então, a física é a ciência que estuda a propriedade do corpo, os fenômenos do corpo, as leis que regem o corpo, o físico, material, corpóreo, o conjunto das qualidades exteriores do ser humano, aquilo que compõe o homem, o corpo do homem, e forma o seu caráter. Então, Jesus entendeu perfeitamente que esse aspecto humano, ele é muito importante na vida, porque Jesus, ele ressuscitou mortos, então ele valoriza o corpo humano. Jesus, ele deu vista a cegos. Jesus, ele curou aleijados. Homem que tinha uma simples mão, mirrada, atrofiada. Eu digo simples porque não é eu, né? Porque uma pessoa com uma deficiência física, principalmente quando ela é adquirida depois de já adulto, já acostumado com a normalidade, vem a ser anormal, adquirir uma deficiência por questão de trabalho, etc. Mas Jesus, ele curou. Jesus, ele deu saúde, corpo perfeito. Jesus, ele trata o corpo humano como o templo de Deus, morada do Espírito Santo. É o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16. Então, este corpo físico, ele tem um valor imensurável
para Deus, porque foi Deus quem criou, quem nos criou, e prepara esse templo para ser morada dele. Porque a palavra de Deus diz que templos, que o Senhor não mora em templos feitos por mão de homens. E o ser humano, este corpo que foi soprado o fôlego da vida, será um corpo incorruptível quando a igreja for arrebatada. Então, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que veio para que tenhamos vida e vida à vontade, prazer de viver. Jesus ensina nessa dimensão que nós devemos valorizar esse corpo, tratá-lo com excelência para a glória dele. Em segundo lugar, na dimensão social, Jesus não foi aquele homem que andou escondido, veio fazer uma tarefa, mas ele não veio como um inspetor ou investigador fantasma, aquele que ficava observando de longe, fazendo simples anotações. Não, Jesus se apresenta em público. A primeira grande apresentação de Jesus em público está registrado no Evangelho de João, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 12, quando Jesus vai a uma festa de casamento, às bordas de Caná da Galileia. Diz a Bíblia que Jesus foi convidado. Ele foi com seus discípulos. Vou ler aqui um pequeno texto. Diz: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi convidado, e foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a sua mãe lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto eles vos disser. Vejam, queridos, Jesus foi convidado porque já era uma figura importante, impactante. Já era uma pessoa ouvida, pessoa pública, que as pessoas queriam conhecê-lo, ouvi-lo, estudá-lo. E aquele fenômeno que acontecia, porque Jesus estava atraindo pessoas de várias nações. Pessoas curiosas queriam conhecer Jesus. Jesus tinha uma vida social ativa, proativa e destemida, desbravadora. Quantos de nós hoje somos crentes camuflados, escondidos, temos medo de manusear as escrituras sagradas, de nos expor como servo de Deus? Quantos crentes hoje têm vergonha de dizer crente, porque quando está com os colegas de trabalho estão na bebida, na orgia, aí sábado ou domingo vai para a igreja, prestar um culto a Deus, se emocionam, choram, mas quando chega na segunda-feira, na terça, são as mesmas pessoas, não têm uma vida transformada pelo poder de Deus. Jesus gostava do povo, de estar inserido no meio do povo, tinha prazer de viver em aglomeração. Jesus contagiava as pessoas pela vida social que ele tinha. Nós devemos fazer o mesmo.
mas seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Jesus, aos 12 anos de idade, quando seus pais saíram da cidade onde eles estavam morando, em Nazaré, foram a Jerusalém adorá-lo. Todo ano eles iam adorar no templo maior, em Jerusalém. O templo construído por Salomão, terra comprada por Davi, e muitos dos materiais doados por reis. Deus não deixou Davi construir o templo. E o templo já tinha sido reformado, recuperado algumas vezes. Mas estava lá Jesus. E aquela caravana que subia a Jerusalém, adorá-lo. Na volta, José e Maria estavam tranquilos, caminhando em direção a Nazaré. Quando foram procurar o garoto, não encontraram, ele deve estar com a tia dele, não deve estar com o primo, não deve estar no... Procurá-lo, não encontraram. Voltaram para Jerusalém, encontraram Jesus no templo, falando com doutores da lei. Vejam a vida social de Cristo Jesus. Já era envolvido com a sociedade, com o povo, com as autoridades, com pecadores, com pobres, aleijados. Não fazia acepção de pessoas. Tenha uma vida social ativa, mas testemunhando da glória do Deus vivo. A terceira dimensão é a dimensão espiritual. Esta é a grande dimensão, o objetivo principal do ministério de Cristo. Porque apesar de Cristo valorizar o corpo humano, apesar de Cristo valorizar a vida social, isso não é o objetivo principal. Ele quer sim um corpo sadio, vida social ativa, mente ativa, saudável, mas ele quer que o homem viva eternamente com ele. Apesar de não ter esquecido de nada do físico, do social, foi sua missão salvar a humanidade. Vamos ao texto que nós lemos como base, Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 31. Jesus vai ao templo, fala das Escrituras. Essa é uma grande lição. Mas antes dele falar, ele ouviu, ele aprendeu. Jesus estudou tanto as Escrituras, os profetas, o comportamento humano, apesar dele não precisar, porque ele era onisciente. Mas ele deu o exemplo. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo. Jesus aproximava-se das pessoas. E algumas pessoas se aproximavam de Jesus para fazerem perguntas. Quantas perguntas você tem a fazer a Jesus? Eu te digo uma coisa. Jesus tem resposta para todas as suas perguntas. E respostas sábias, sem vacilar, sem margem de erro. Não é a minha ideia, o meu conceito de quem é o maior ou melhor. Qual é a grandeza? Jesus dá a resposta correta. Acredite nisso.
Jesus tem a resposta para a tua vida. Uma pergunta geral, universal, principalmente daquele que não é religioso, não é assíduo em nenhuma religião, é a seguinte: diz assim, eu não pedi para nascer, então quando eu morrer, Deus me coloque onde Ele quiser. Geralmente, as pessoas que não têm nenhuma religião fazem esse tipo de comentário. Não uma pergunta, um comentário, uma ideia, um conceito de eternidade. Eu te digo uma coisa, saiba que você nasceu para a glória de Deus. Você pode até não viver para a glória dele, mas o objetivo de você ter nascido é para a glória de Deus. Saiba disso. Eis aqui a resposta para a tua pergunta. Agora a decisão é sua. Que o Espírito de Deus toque na tua vida e você tome a melhor e maior decisão da vida, de viver para a glória dele. Jesus diz que o amor é a base de todas as coisas. Ele respondendo, ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o único Deus. Nós não adoramos deuses, nós não temos uma referência que nos leve a Deus. A nossa única referência é o próprio Filho de Deus, Jesus. Porque lá no Gólgota, onde ele foi crucificado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E não existiu mais a separação do lugar santo para o Santíssimo. Hoje nós temos acesso ao Santíssimo. Porque Jesus, ele é essa ponte. Jesus é vida. E ele diz: ouve, ó Israel. Gálatas capítulo 6 e versículo 16 diz que nós hoje somos o Israel de Deus. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. A igreja é quem caminha em direção a Canaã, a cidade santa. Canaã. Israel caminhava ali na liderança de Moisés. Aquilo era uma figura da igreja hoje. Nós estamos caminhando, mas alguns murmuram, alguns se desviam da fé, se afastam, dão trabalho, são um verdadeiro tropeço, pedra de tropeço na vida de algumas pessoas. Mas a igreja está firme. Jesus é o sumo pastor. É aquele que vai com o cajado. É aquele que vai com a vara. É aquele que protege a igreja do sol, das tempestades. É aquele que direciona e alimenta a igreja. É o pão da vida, é o nosso maná. Jesus, o Filho de Deus. E ele diz: ouve, ó Israel, você pode ser membro dessa família, o Israel de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 11 e o 12, diz que ele veio para o que era seus, e os seus não receberam, mas todos o quanto receberam é dado o poder de serem filhos de Deus. O amor é a base da vida na terra e no céu. No Evangelho de João, apóstolo João, capítulo 14, no versículo 23 e 24, iremos ler agora, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe:
Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Você ama a Deus? Guarde a palavra dele. E guardar a palavra significa adorá-lo, viver para a glória dele. Não é ter conhecimento da palavra, mas amar essa palavra e se entregar a ela. Viver para a glória de Jesus. E ele garante que estará para sempre conosco. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus nos ensina a viver em todas as dimensões da vida de forma felizes e abençoada. E com certeza venceremos, porque com Cristo somos mais do que vencedores. E a morte para o servo de Deus não é derrota. É o começo da vitória, porque ressuscitaremos com ele. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Quero orar contigo. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. E se você tomou a decisão de fazer parte do Israel de Deus, entre em contato conosco. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, porque em meio à dificuldade, nós continuamos te adorar, Senhor. Canta hinos de louvores ao teu nome, reconhecendo, Senhor, a tua soberania, reconhecendo, Senhor, que o Senhor faz valer a tua palavra, quando fala de princípio de dores, quando fala de sinais da vinda do Filho do Homem. Ó Deus querido e amado, o mal que assola essa terra não é, Senhor, porque o Senhor castiga o povo. Eu creio, Pai, que é o próprio pecado da humanidade, Senhor, que traz a desgraça. É a ausência de Deus na vida de muitos na humanidade. Pai querido e amado, muitas pessoas estão partindo sem Cristo, sem conhecer a Jesus. Ó Deus, quanta oportunidade o Senhor dá agora a milhares de pessoas, Pai, para se inclinarem a Ti, se renderem aos Teus pés. E em nome de Jesus, usa a Tua igreja através de pregações pela internet, presencial, ó Deus, pessoal. Em nome de Jesus, que a igreja seja destemida, desbravadora, valente, ó Deus. Não precisamos de templos cheios de pessoas, precisamos de igrejas com pessoas cheias de Deus para desbravar o evangelho, proclamar a tua palavra. Em nome de Jesus, que nós possamos ser arauto, embaixadores, ó Deus, pregadores da tua palavra e vivermos para a glória do teu grande e precioso nome. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Amém. Primeira Igreja Batista em Maracanaú, nos procure. Nós estamos adorando ao Senhor, ensinando a palavra e logo, logo estaremos no culto presencial para adorar a Deus. Então acompanhe nossas programações pela internet, como também a obra que estamos fazendo na manutenção do templo, não é? Você é muito importante nessa participação, né? Não abandone a sua igreja. Que Deus te abençoe, irmão Clécio.
vai finalizar aqui o trabalho do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Então é isso, irmãos. Que a gente possa guardar no coração a palavra de Deus que foi pregada. Que todo aquele que não conhece a Cristo se volte para Ele, entregue a sua vida ao Senhor. Nós, nesse tempo de pandemia e lockdown, não estamos tendo os cultos presenciais, mas vamos continuar adorando a Deus e vamos estar fazendo os cultos de maneira online. Terça-feira nós vamos fazer o culto de oração mais uma vez pelo aplicativo do Google Meet às 7 horas da noite. O link vai ser colocado no grupo de WhatsApp da igreja. E eu vou mandar o convite também para os irmãos. Quem quiser participar, seria muito bom a sua presença para estarmos orando, falando com Deus como igreja juntos, mesmo que de maneira online. Quinta-feira será o nosso culto de doutrina, transmitido aqui da igreja, para que todos possam assistir onde estiverem. Quinta-feira, às 7 horas, vai ser transmitido pela página PIB Maracanaú no Facebook. Então, os irmãos também marquem aí na sua agenda esse momento. Não deixem de estar cultuando a Deus e ouvindo a palavra de Deus, mesmo que de maneira online. Não vamos nos dispersar, não vamos desanimar, enfraquecer na fé devido a essas dificuldades. Pelo contrário, vamos procurar buscar mais ainda a Deus, continuar crescendo, aproveitar a dificuldade para orar mais ainda, buscar ao Senhor, adorar o seu nome, pregar o evangelho e continuar firme, porque o mundo precisa de Jesus. E Jesus quer usar a sua igreja, quer usar você para ser luz no mundo. Então não se deixe abater por essas dificuldades. Levante sua cabeça e continue firme buscando ao Senhor. Nós vamos orar nesse momento, então, encerrando o nosso culto. Para quem não sabe, só lembrando aqui, o decreto do governo do estado foi prorrogado até o dia 28 de março. Então, até essa data, continuaremos fazendo os cultos online. Esperamos em Deus e oramos para que essa situação mude e a gente possa voltar a ter os cultos presenciais. Ore a Deus também, continue buscando em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento para finalizar o culto agradecendo a Deus por tudo. Deus amado, nós queremos louvar e agradecer a Ti, te adorar, te engrandecer, porque Tu és maravilhoso. Obrigado por este culto, por esse momento que o Senhor nos proporcionou para estarmos aqui adorando o Teu nome, juntamente com os irmãos que estão ligados nessa transmissão. Ó Deus, muito obrigado. Louvamos e agradecemos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia tão grande em nossas vidas. Deus, continua nos abençoando, Senhor, continua conosco mais essa semana, nos protege do mal, nos protege dessa enfermidade, protege nossas famílias, nos guarda, continua trabalhando em nossas vidas, nos fazendo crescer, nos leva a Te conhecer cada vez mais. Abençoa cada família, cada irmão, cada familiar nosso, cada pessoa que está ouvindo essa programação. Estende a Tua mão, abençoa o Teu povo, a Tua igreja aqui e em toda a face da terra. Nos fortalece, ó Deus, continua conosco, nos guia, nos ajuda, nos firma cada vez mais na Tua presença, nos faz crescer para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, louvado seja o Senhor, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre todos, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.